Estamos aqui mais uma vez para trazer ao seu coração uma palavra da parte de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você sobre um texto que está em Gênesis, capítulo de número 4, verso de número 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em outra tradução diz: porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Eu quero falar com você hoje sobre a força de um desejo. Nós entendemos por esse texto que Deus, o próprio Deus, ele aparece para falar com Caim antes mesmo de Caim matar o seu irmão Abel. E Deus viu que Caim já estava enchendo o seu coração de maus sentimentos. Caim já estava tomado de inveja, já estava tomado de ira, já estava tomado de um sentimento de competição com seu irmão, e ele deu vazão a todos esses sentimentos ruins, o que gerou no seu coração um desejo enorme de tirar o seu irmão do seu caminho. E a única forma que ele achou foi de tirar a própria vida do seu irmão. Então veja que a força de um desejo tanto pode ser bom como pode ser ruim. Depende muito do desejo que nós temos, que estamos alimentando no nosso coração. Nós sabemos que temos desejos espirituais, que eles procedem de Deus, procedem do Espírito Santo, procedem de Cristo Jesus, como por exemplo o desejo de ler a palavra de Deus, o desejo de aprender mais sobre Deus, o desejo de orar mais, o desejo de louvar a Deus. São desejos espirituais. Nós temos desejos também de ordem emocional, que dizem respeito à nossa alma, o desejo de estar perto de alguém, o desejo de conversar com alguém, o desejo de abraçar alguém, o desejo de fazer alguém feliz, o desejo de ser feliz também. E temos desejos de ordem carnal, são desejos do nosso próprio corpo, o desejo de comer, de matar a sede, o desejo de fazer uma atividade física. Tudo isso diz respeito ao nosso corpo. Agora nós precisamos entender que dentro da nossa alma podem operar os desejos bons, como também pode operar os desejos ruins. Tudo depende do que nós fazemos, o que nós colocamos dentro da nossa alma. Se nós alimentarmos a nossa alma com sentimentos bons, sempre vai operar os desejos, sempre vão operar os desejos bons. Mas se nós colocarmos sentimentos ruins, os desejos que serão gerados dentro de nós são desejos ruins. E nós precisamos entender que a força de um desejo leva a pessoa a enfrentar todos os tipos de barreira para cumprir o seu desejo. É aí que está o problema. Que se nós não tivermos cuidado, nós podemos tanto prejudicar alguém, como também podemos beneficiar alguém. Podemos nos prejudicar ou podemos nos beneficiar. Agora nós precisamos entender de onde vem esse desejo. Nós precisamos saber identificar qual é a motivação desse desejo, para que ou nós vamos abandonar esse desejo, ou nós vamos prosseguir com esse desejo. No caso de Caim, Deus falou: o pecado já está à porta do seu coração. Ou seja, a vontade de matar o seu irmão já está aí na porta do seu coração. Mas você deve dominar esta vontade. Então, observe que mesmo possuindo o ser humano um desejo mau, um desejo maligno, um desejo de fazer alguma atrocidade com alguém, o ser humano pode conter esse desejo, ele pode segurar esse desejo, ele pode abrir mão dessa vontade para fazer o que é certo e o que é justo. Então veja que mesmo que a pessoa esteja cega, como se diz, cega por vontade de fazer aquilo, e enquanto ela não fizer, ela não vai descansar, ela pode muito bem parar com aquele plano, interromper aquele planejamento, abandonar aquela ideia e passar a fazer o bem.
ou no mínimo, não fazer o mal. É o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 6, verso 12. Ele diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. A palavra aqui original de dominando é reinando, governando. Então veja que o apóstolo Paulo ele nos dá uma ordem para não deixarmos com que o pecado continue dominando, governando, ele continue agindo na nossa vida. Então veja, queridos, que é uma decisão pessoal, é uma decisão minha não deixar o pecado me dominar. É uma decisão sua não deixar o pecado dominar você. Ainda que alguns digam, mas a carne é fraca, pastor. Eu fiz isso porque eu não tive forças, faltou coragem, faltou força. Observe que a Bíblia diz que nós podemos evitar o erro. Nós podemos dizer não para o pecado, nós podemos dominar o pecado na nossa vida. Tudo depende do desejo que está dentro de nós. E se você quer cumprir a vontade de Deus, então você vai andar pelo Espírito de Deus. Você não vai dar lugar para a ira. Você pode até se irar, ficar nervoso, com raiva de alguma coisa e até mesmo de alguém. Mas a Bíblia diz, ireis e não pequeis. Eu posso ficar com raiva, mas tudo depende do que eu vou fazer com esse sentimento. Então é melhor eu descartar esse sentimento. É melhor que eu jogue fora esse sentimento. Jesus ainda disse, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então veja que às vezes você vai se alimentando de coisas ruins e acaba que passa um dia, 2 dias, uma semana, anos e você está guardando ainda dentro do seu coração algo ruim. E esse algo ruim vai gerar vontade de vingança. Você vai ter vontade de ver aquela pessoa morta, arrasada. Você vai ter vontade de ver que aconteça algum mal àquela pessoa. Mas você precisa se libertar disso. Você precisa se livrar desse desejo maligno, mal, porque isso não está fazendo mal para o seu inimigo, está fazendo mal para você mesmo. Abandone esse hábito de guardar coisas ruins, de guardar ressentimento, porque tudo isso vai te levar a fazer e a cumprir os desejos maus. Jesus Cristo, Ele tem desejos bons para nós, Ele tem vida abundante para nós. É por isso que Ele nos manda perdoar, é por isso que Ele nos manda a nos livrar desse sentimento, das mágoas, dos rancores, porque Ele tem coisas melhores para nós. Faça uma reflexão, vê se você não está armazenando dentro de você ódio, rancor, mágoa, inimizade, inveja, orgulho, soberba, porque essas coisas lhe impedirão de ouvir a voz de Deus. E se você não ouvir a voz de Deus, você vai dar vazão ao desejo maligno. Deus disse para Caim, o pecado está à porta do seu coração, mas você tem condições de evitá-lo. Não deixe que os desejos maus tomem conta da sua vida, mas dê lugar aos desejos bons. Alimente os seus desejos bons. O desejo de ver a sua família feliz, o desejo de fazer uma faculdade, o desejo de trabalhar, o desejo de fazer a obra de Deus, o desejo de ser generoso com alguém, o desejo de ser sempre sincero e um servo de Deus. Alimente os bons desejos, porque quanto mais força eles tiverem, quanto mais eles forem alimentados, mais eles vão alimentar a sua esperança. E logo, logo, os seus desejos, dentro da vontade de Deus, serão cumpridos. Pense nisso e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e fique na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.